pessoal, todo mundo que foi chegando. Dando seguimento, então, à programação desse dia no Baforal, com temática indígena. A gente vai agora passar para uma homenagem, né? Aqui no Baforal, a gente, em algumas situações, algumas ocasiões, sobretudo no último dia, a gente tem trabalhado com essa perspectiva de homenagear também, né? Na primeira sessão, com a apresentação do altar e no final, no último dia, com a montagem também. E hoje essa fala vai se inserir nessa proposta de prestar uma homenagem e fazer uma homenagem ao Feliciano Lana, que é um líder do povo Dessana e que é um desenhista do e no Rio Negro, né? E que faleceu recentemente por complicações a partir da Covid, né? Por contágio da Covid-19. A gente está aqui, então, para falar sobre o trabalho do Feliciano no Rio Negro, sobre as pinturas dele, para conversar um pouco e fazer essa homenagem com o Tiago Oliveira. O Tiago é antropólogo e realizou o doutorado dele no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, com uma tese sobre os Baniwa, os artefatos e a cultura material, né? Então, uma pessoa que já desenvolve um trabalho sobre arte no Rio Negro, né? Nessa região. Antes, ele é historiador de formação, já tinha feito uma dissertação também sobre história e estrutura na antropologia, e atualmente está realizando um pós-doutorado no Museu Etnológico de Berlim, na Alemanha. A gente já se conhece há algum tempo, mas voltou a ter contato agora um pouco por acaso, né? Nessa situação justamente de convite para que ele participasse dessa sessão do Baforal. Então, também vou aproveitar para perguntá-lo sobre o que ele está fazendo agora, né? Que eu não estava muito inteirado, justamente se essa pesquisa de doutorado tem a ver com o trabalho no Rio Negro e com o Feliciano especificamente, sim ou não, e a gente poder também, a partir disso, passar para o olhar que ele tem sobre o trabalho do Feliciano e a apresentação do trabalho do Feliciano e da figura dele e uma homenagem pelo Tiago Oliveira, para quem eu passo, então, a palavra. Oi, Diego. Olá para todo mundo que nos assiste. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre o Feliciano Pimentel Lana, né, um grande artista rio-negrino, que infelizmente nos deixou no dia 12 de maio deste ano, uma das primeiras vítimas do Covid em São Gabriel da Cachoeira. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer meu disclaimer aqui, né? Assim, eu não sou exatamente um especialista em Feliciano Lana, temos alguns e poderíamos ter outros, porque ele tem um trabalho extremamente prolífico, realizado desde os anos 60, então teria muito o que analisar e o que examinar no trabalho dele. Eu o conheci em 2014, quando eu voltava de um campo entre os Baniwa, com quem eu fiz minha tese no Rio Negro, e nessa época eu já trabalhava com o Museu do Índio, e a Els Lagru, que foi sua supervisora, eu acho, de tese, não? Sim, a grande Els, estava fazendo a curadoria para uma exposição do Museu do Índio, que se chama O Caminho das Miçangas, e o Museu do Índio e a Els haviam encomendado 4 quadros do Feliciano Lana. E eu estava voltando do campo, eu recebo um e-mail, uma ligação, não me lembro mais, perguntando se eu poderia encontrar o Feliciano Lana e levar esses quadros para o Rio de Janeiro e fazer o pagamento para ele. E eu estava lá na sede do Instituto Socioambiental e chega esse senhor, muito simpático, um sorriso franco assim no rosto, e me mostra os quadros. E era um quadro sobre a origem das doenças que foram trazidas com os brancos, as epidemias. Olha que curioso. E isso tem que isso tem a ver com a miçanga, né? Justamente as doenças como a varíola, o sarampo, que causam essas pústulas vermelhas no corpo, elas são consideradas pelos indígenas dessa região como tendo origem do contato com os brancos. E aquela conversa me chamou muita atenção. A gente negociou os quadros, eu peguei esse material, levei para o Rio de Janeiro, dei a minha colaboração ali para a exposição.
E essa conversa sobre a origem, nessa coisa da origem das doenças, eu me lembro que o Feliciano comentou muitas coisas sobre a relação com os brancos. Isso me deixou com essa pulga na orelha, assim, de pensar em fazer uma coleção com ele. Eu tinha esse sonho um pouco. E foi em 2019, 2000, nós estamos em 2020, foi ano passado, em março, eu consegui voltar para o Rio Negro para um outro projeto, aqui na Alemanha já, com o Humboldt Forum, que é o novo museu etnográfico, o novo complexo expositivo etnográfico que a gente vai ter em Berlim a partir do final desse ano, mesmo com a pandemia, parece que vai ser aberto. E a gente estava fazendo um grande projeto de registro do calendário, de transposição do calendário ecológico tucano e tuiuca para uma projeção na fachada do Humboldt Forum, numa fachada do tamanho de um campo de futebol, um negócio enorme assim. E a gente foi fazer esse trabalho e a gente conseguiu, nesse processo, para aproveitar a viagem, uma grana para pagar uns quadros do Lana. E eu peguei e falei, olha, então vamos fazer uma coleção com ele sobre essa história dos brancos, porque ele tem muita coisa a falar. E quando a gente chegou lá, ele, sempre muito solícito, ele falou, poxa, Tiago, eu estava esperando alguém me pedir isso um dia. Eu nunca tinha feito sobre a história dos brancos, sempre quis fazer. Então, a gente estreitou um pouco a relação nesses 20 dias que eu fiquei lá em São Gabriel, com a equipe aqui da Alemanha, e com a equipe brasileira, e com os indígenas tuiuca e tucano, para quem ele é uma referência e tal. Ele é dessana, né? Mas ele faz parte desse complexo que fala a língua tucano oriental no Alto Rio Negro. E então eu não sou exatamente um especialista e nem um grande amigo dele, assim, eu o conheci mais no final da vida. Ele fez cerca de 40 quadros nesses 20 dias que a gente ficou em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade, para quem não conhece, que fica na Cabeça do Cachorro, na chamada Cabeça do Cachorro, é a região mais norte ocidental do Brasil, né, no noroeste do Brasil, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. E esses 40 dias serviram para ele fazer esses quadros. A gente filmou um depoimento muito bonito com ele sobre esses quadros, no qual ele começou contando a vida dele. A gente tem uma gravação feita em estúdio, legal, com luz, lá em São Gabriel, né, um estúdio móvel que a gente usou para fazer esse trabalho do Humboldt Forum. E isso foi. Depois ele ficou de fazer mais o restante dos quadros que não haviam sido. Não houve tempo para fazer nesse período. E em fevereiro desse ano, ele nos ligou dizendo que havia feito os quadros e que a gente podia pegar ou arrumar um jeito de mandar tal. E havia eu tinha um trabalho de campo marcado para março. E aí veio o lockdown muito rapidamente. A gente teria ido lá para o Rio Negro para registrar essa segunda parte da coleção com ele. E bem cedo, assim, houve a notícia de que ele estava doente e logo depois do falecimento dele. E aí essa coleção ele deixou também com o Instituto Socioambiental, com o ISA, com o Aloísio Cabalzar, a quem sempre é preciso agradecer quando se trata deste assunto aqui. Um caderno, ele deixou um caderno também, com as histórias. Eu vou entrar nesse assunto quando a gente olhar as imagens. E aí, na última página do caderno, lá está escrito: Senhor Tiago Oliveira, me desculpe não ter acabado a coleção a tempo, eu atrasei porque eu adoeci, mas eu me recuperei. Estão aqui os quadros, aí ele informa o valor dos quadros e tudo mais. Por favor, deposite dinheiro na minha conta e tal. E é curioso que quando chegou a epidemia do Covid, eu temi pela vida dele imediatamente, porque ele já vinha sofrendo com gripes meio longas, sazonais, ao longo dos últimos anos. Então, ele às vezes ficava 2 meses fora de combate por causa de uma gripe mais longa. Então, a gente
ficou muito temeroso e ele acabou falecendo, né? Então, esse é um pouco o meu disclaimer, assim, então não sou exatamente um especialista. Existem publicações, teses feitas pelo Feliciano. Quando vocês me convidaram, eu também sugeria que outras pessoas poderiam falar, né, indígenas poderiam falar sobre ele, né? Tem alguns indígenas envolvidos no levantamento da história dele. Infelizmente, ninguém pôde. Então, estou aqui tentando cumprir essa função com muito prazer, porque foi uma honra ter encontrado com o Lana ao longo desse último período da vida dele. E quando a gente ficou sabendo da morte dele, a gente procurou as informações sobre a vida dele, publicamos alguns obituários. O Instituto Socioambiental publicou um obituário em português, a gente publicou um obituário aqui na Alemanha, porque ele tem mais de uma coleção aqui na Alemanha, além da coleção que a gente estava fazendo aqui para o Museu Etnológico de Berlim. Tem uma coleção no museu, falar um pouco sobre a vida dele agora, e vou passar para o modo de compartilhamento de tela. Teve um probleminha com a minha conexão aí, Diego? Beleza, teve sim, teve um pequeno probleminha, mas agora normalizou. Tá jóia. Tá, então eu vou compartilhar uma apresentação para falar um pouco sobre ele e depois a gente vai transformando isso em uma conversa. Desculpa te interromper, Tiago, mas então só para entender antes de você passar para essa apresentação, vocês encomendaram para ele uma espécie de grande história dos brancos que ele fez, não foi num quadro Breve? só, foi em duas séries de quadros, né? Uma primeira de 40 quadros e uma segunda série de quadros. Isso tudo é a obra História dos Brancos, é isso? Isso, ele fez uma coleção em dois conjuntos que somam 80 imagens. Entendi. E o que a gente fez foi, basicamente, a gente combinou que alguns temas seriam interessantes de serem retratados, a gente fez uma lista de temas, e essa foi basicamente o... Acho que está travando de novo. Você está ouvindo a gente? O áudio permanece bom para você? Tá, mas cortou muito? Desculpa, gente, se a conexão estiver muito ruim. É que eu não sei o quanto você falou, mas talvez um pouco. A gente ficou um tempinho sem a sua fala. Então, esse é o Feliciano Lana. A gente fez esse trabalho de fazer uma coleção com ele de 80 quadros aqui para o Museu Etnológico de Berlim, sobre a história dos brancos. A gente levantou os temas, não sei se essa parte ficou registrada, e a gente, a gente listou uma série de temas. A gente deu alguns temas, ele acrescentou outros, e ele teve total liberdade de desenvolver esses temas da forma como ele quis, e a gente vai ver que ele explorou bastante isso, né? Agora, antes de entrar nessa coleção exatamente, eu vou comentar um pouco a biografia dele, né? O Lana nasceu em 37, numa aldeia do Rio Tiquié, e ele é de uma geração que foi educada nos internatos salesianos, que estavam chegando nessa região por volta dos anos 20, e ele ajudou a construir o internato salesiano dos anos 40, onde ele entrou com 6 anos de idade, e lá ele também aprendeu a ler e escrever, teve as primeiras lições de desenho. Só que quando ele saiu de lá, ele foi trabalhar em profissões muito mais duras. Ele foi oleiro, foi ajudante de pedreiro, foi tratorista, telegrafista, foi para a Colômbia, né? E ele conta, na entrevista que a gente fez com ele, ele contou algumas histórias muito interessantes sobre esse tempo, como que todas as crianças, por exemplo, adoeciam no internato no começo do período do internato, porque por causa da mudança de dieta, por exemplo, que rolava naquele período, né, ao passar da aldeia, né, para o internato salesiano. Ele contou, ele tem memória, né, vivíssima sobre cada uma das pessoas, das irmãs, do cozinheiro, dos padres, dos diretores, enfim, do tipo de educação, da proibição de falar a língua, da necessidade de aprender a escrever, a ler,
enfim, tudo o que estava envolvido nessa transformação que estava passando na região. E ele tinha nascido, Lana, para ser um grande benzedor. Isso no Rio Negro vem pelo nome que você recebe. Então, você recebe um nome, e esse nome está relacionado a um tipo de benzimento, e esse benzimento cria propriedades corporais, transforma o teu corpo de maneira que o teu corpo vai estar apto a ser um corpo de um benzedor. Quando ele vai para o internato, então ele sofre muito com as questões alimentares e os pais dele têm que tirar, digamos, esses benzimentos do corpo dele para que ele consiga sobreviver ao internato. E isso faz com que ele aprenda os benzimentos com mais dificuldade. Eles avisam a ele: olha só, a gente vai tirar isso, mas você não vai aprender o que você estava suposto para. Você vai aprender as coisas dos brancos, mas você não vai aprender com tanta facilidade a questão dos benzimentos que estava programada. Acaba que ele vira um benzedor ao longo da vida dele, com muito tempo, mas ele vai virar mesmo um artista que vai fazer uma ponte muito importante entre a mitologia da região, a história, no nosso caso aqui é um trabalho mais de história, e, e o mundo não indígena, né? Então, só para a gente ver, por exemplo, ele vai publicar nos anos 80 um livro que chama Antes o Mundo Não Existia, cuja primeira edição é feita por meio de um esforço muito grande da antropóloga Berta Ribeiro, que estava fazendo campo na região nos anos 80 e que fica completamente impressionada com o que o clã do Lana tinha de material em termos escritos da mitologia deste clã e o que ele e o primo dele tinham, o Luiz Lana, tinham de desenhos sobre isso. Então, é feito esse livro, que vai ter, até hoje são 3 edições, e esse livro, o Lana ainda vai fazer, esse livro vai dar origem a uma ópera que vai ser realizada no Teatro de Manaus. Esse livro vai abrir caminho para que ele se torne um grande ilustrador de teses, livros, etc., sobre o Rio Negro. Ele vai fazer exposições próprias em diversos lugares, vai fazer coleções, como eu já disse, para Frankfurt, aqui para Berlim, mas também para o British Museum. E, enfim, vai ter uma vida muito prolífica em termos artísticos, de produção extremamente consistente e feita de modo muito dinâmico, ativo, rápido, assim, e com características estéticas que eu vou dar uma passada agora para a gente tentar ver isso um pouco. E aí, Diego, fica à vontade para interferir, se você quiser comentar Beleza. algumas Eu ia dessas te coisas. perguntar só sobre o nome desse livro, que foi representado também no teatro. O Antes o Mundo Não Existia deu origem a uma ópera. Eu posso recuperar o nome. Eu não tenho um nome aqui, Diego, mas eu posso recuperar e disponibilizar mais Foi tarde. esse livro mesmo, achei que era um outro livro da Mas Berta. foi este livro mesmo. Foi a leitura do livro que levou à composição da ópera por um maestro de Manaus, na época, se não me engano. E o livreto também saiu com essas referências. Então, assim, são 80 quadros, eu vou passar com velocidade de todas as histórias no Rio Negro, né? Elas começam no tempo mítico, né? Então, a história dos índios e dos brancos, ela se inicia no tempo em que os brancos já existiam, nessa maloca dos... Perdemos nosso convidado, mas vamos esperar que ele nos encontre novamente. Voltamos. Rapaz, tomamos um tombo aqui. É que a internet aqui na Alemanha é muito fraquinha. Mas vamos lá, voltando para a apresentação. Você consegue compartilhar aí, né? Bom, então, eu acho que caiu exatamente quando eu falei que os brancos foram expulsos, porque eles se comportaram mal no ritual. Uhum. E aí esse quadro tem uma coisa muito interessante que já mostra um pouco uma das características do trabalho do Lana, que essa série mostra, assim,
permite explorar em diversos sentidos, né? Você vê a questão do jogo de planos, né? Você está dentro da maloca, no primeiro plano, tem uma cena que está acontecendo do lado esquerdo, que é um indígena que está tomando capi, está tomando ayahuasca num pote de cerâmica. No segundo, o branco que está atirando, ele já faz parte de um segundo momento dessa cena. Ele já dentro da narrativa, porque esses quadros eles são narrados, eles precisam do texto ou da voz do Lana para serem animados. E aí, nesse segundo, esse branco, ele já tomou e ele já na performance da ayahuasca dele, ele já está tendo essa viagem de atirar para todos os lados. E aí lá fora você vê o caminho para o porto e lá naquele azulzinho tem uma coisa branca que é a Cobra Canoa, que foi o bote onde foi feita a viagem de transformação da humanidade, que estava esperando ali para seguir a viagem da transformação. Segundo Lana, os brancos teriam feito essa viagem, rio acima, junto com os tucanos, só que eles se comportaram mal e foram embora. Então, aqui é a cena deles indo embora. E aí a gente vê de novo, mais uma vez, a dimensão narrativa, né? Você tem uma sequência de personagens que, pela diminuição do tamanho, a mudança do plano, eles vão ganhando um certo ritmo dentro Essa é a segunda imagem, desculpa, só para confirmar. Essa é a segunda imagem. A primeira é aquela de dentro da maloca. Essa é a terceira imagem. A primeira... Coloca novamente, de repente, para a Eu gente... posso voltar aqui. Essa é a primeira imagem. Sim, A essa a primeira gente não imagem é tinha como... visto também. Essa a gente não tinha visto. Então, essa é a primeira imagem. Isso. E a primeira imagem é uma espécie de um retrato, né? Então, digamos assim, apresentando os personagens que viviam harmonicamente. O branco tem a espingarda, o indígena tem essa lança que se chama Murucu Maracá, Uhum. e eles vão participar de um ritual dentro da maloca que está ali representado. Então, você tem todo o setting feito. E aí, de repente, você vai para dentro da maloca no próximo corte e, de repente, você vai para fora da maloca no outro corte. Então, tem essas sequências, tem uma dimensão narrativa muito clara que ele explora de um modo muito interessante, muito característico. Alguns detalhes também são muito marcantes, o modo como ele cria a floresta sempre a partir de um fundo escuro, que depois é iluminado com esses pontos mais claros, assim, que é uma técnica que ele recorre o tempo todo. E aí esse episódio vai se desdobrar com deslocamentos pela região, que eu não vou adentrar aqui, senão a gente não vai dar uma olhada em tudo, tá? Aqui é uma Beleza. história, por exemplo, que lembra a história do Macunaíma, que é uma transformação da história do Macunaíma, que tem aquele famoso banho dentro que dá origem à cor dos homens. Então, tem essa história aqui. Os brancos vão embora e eles voltam em algum momento. E aí o Feliciano fez essa imagem lá do litoral. Então tem essa cena da maloca e eles vão seguir viajando pela paisagem do Rio Negro, e isso vai ter diversos desdobramentos e uma hora eles vão embora, né? Os brancos vão embora da região. Eles vão voltar nos chamados descobrimentos, em 1500. Uhum. E aí temos esse quadro que retrata isso. E aí vocês estão vendo, né? A caravela chegando, uma cena bem cabralina, assim, né? Digamos assim, no litoral. E aí o Lana fala que tem engraçado, assim, na nossa entrevista tinha muito silêncio, sabe? Muitos assuntos que ele assim não entrava. Então, quando ele descreveu esse quadro, por exemplo, ele falava: então tinha duas crianças viradas de costas e a mãe foi lá avisar, mostrar para elas o que estava acontecendo, porque eles não sabiam o que estava para vir pela frente. E ele assim fechou aí, sabe? Assim, não desenvolvia, não terminava de dizer, mas ficava sugerido. Isso foi rolando com alguma frequência em assuntos cada vez mais embaraçosos, como a gente vai ver. E a gente pula desse momento para já algo que aconteceu em torno dos 700,
no Rio Negro, que foi a chegada dos primeiros missionários na região, né? O Rio Negro é uma região que foi cujo início da colonização data de cerca de 1650, tem um forte em Manaus, que é feito nessa região. É uma região onde tem muita escravização de indígenas, muito descimento, chamado descimento de indígenas, e a formação de aldeias, né? Então, a gente está vendo atrás uma aldeia, no plano de fundo tem uma aldeia formada por um padre jesuíta, e esse padre engravidou uma índia, segundo o Feliciano. E por isso ele é expulso a pauladas da região. Isso apresenta um pouco uma questão que é interessante, são esses fluxos e refluxos da colonização nessa região. Essa região ela é assediada, depois os brancos retornam. Ela é assediada, atacada novamente, os brancos retornam. Isso, os indígenas vão para as cabeceiras dos igarapés e eles retornam para as suas posições. Esse fluxo e refluxo isso vai durar 300, 400 anos durante a colonização, até que você tem um fluxo constante que vai começar de fato no final do século XIX e vai seguir até os dias de hoje. Outros personagens muito importantes nessas séries do Lana são os militares. Então, aqui você tem o Forte de São Gabriel, tem sempre essas montanhas em azul, né? São sempre esses grandes maciços graníticos que tem na região e que aparecem na paisagem, assim, de uma forma meio mágica. Você tem sempre uma serra, como eles chamam, que são personagens míticos, que têm nomes, que fizeram parte da formação do mundo e que estão incluídos nas narrativas, como aquela do livro Antes o Mundo Não Existia. E aí, enfim, ele vai contar diversas histórias sobre os militares, vai contar sobre a chegada do SPI, que é o Serviço de Proteção dos Indígenas, né, dos índios, que é uma coisa criada nos anos 10 do século 20, e que os indígenas da região todos relacionam não exatamente à proteção indígena, mas ao extrativismo. O SPI acabou agindo na região como uma espécie de grande patrão do extrativismo da borracha, da extração da borracha. Então, por exemplo, esse personagem de branco aqui sentado numa cadeira assistindo a tortura de um indígena, ele se chama Manduca e ele foi considerado um dos chefes, foi um dos grandes chefes do SPI, um dos grandes patrões da região. Tá tudo indo bem aí, né, Diego? Agora eu fiquei preocupado. Sim, não, tá tudo indo bem, com certeza. E muito legal Ok. ver as imagens assim que vão contando realmente séculos de história, né? Incrível, muito. É, o Manduca também assediava meninas, ele tinha sempre umas garotas na rede dele, e aí esses que estão balançando a rede dele, o Feliciano fala que um deles é um tio-avô dele, do clã dele, então começam a aparecer, dentro da história geral, começam a aparecer personagens mais próximos ao Feliciano, então vira uma história mais biográfica, essa coleção. Aqui é um capanga do Manduca ameaçando dois indígenas que haviam chegado com pouca produção de borracha. Aqui é uma foto da própria extração de borracha, né, uma imagem da própria extração de borracha, o procedimento, como que ela é feito. Aqui dá para ver bastante essa técnica do claro escuro que ele usa, que eu acho de uma forma muito bem realizada, né? Do tipo de trabalho dele, que a gente normalmente associaria a uma pintura que na tradição pictórica ocidental seria chamada de pintura naif, né? Mas eu acho que de naif não há nada aqui. Aqui é a própria elaboração da bola de borracha que vai ser vendida. E aí o tempo estava passando, o Feliciano, lá em São Gabriel, a gente está no 20º quadro mais ou menos, ele foi jogando alguns temas que ele não desenvolveu nessas primeiras séries. Ele foi só tipo dando cenas do próximo capítulo, que vão vir na segunda parte da série. Então, aqui é a história de
ainda do SPI, mas era um barco que fazia o SPI tinha um dos primeiros barcos a motor da região que fazia a troca de mercadorias como banana, abacaxi, etc., por produtos industrializados. Aqui é quase uma anedota de um sujeito que quer trocar 4 pedaços de abacaxi por um anzol. Então, tem uns episódios também que são umas piadas, que o Lana faz alguns episódios assim. Esse cara que está com o anzol na mão é um irmão um cunhado do Manduca, que é aquele patrão. Então, você vai vendo relações familiares desses brancos também que dominam a região aparecendo. Aqui a gente já entra numa outra história, que é uma história que o Lana conheceu muito bem, que é a chegada dos missionários no começo do século XX, para a construção da missão, das várias missões que os salesianos tiveram na região. No começo, aqui o Lana é a primeira vez que ele se retrata. Ele fala: eu estou ali tomando banho na cachoeira enquanto o padre está assentado olhando a gente ali. E aí fala, eu me lembro de algum comentário a respeito de mandar colocar roupa, enfim, não podia nadar pelado, e vai entrando um pouco essas coisas da catequização. Aqui é o cozinheiro da missão, o ajudante do cozinheiro, as irmãs, todas identificadas pelo nome: a irmã Catarina, a irmã fulana, ciclana, beltrana, o barco que as trouxe, a missão já está pronta lá no fundo, né? Aqui ele já volta para, digamos assim, a gente tem histórias paralelas, né, nesse filme, né? Então a gente corta para a história do Manduca, que é perseguido pelos soldados porque os salesianos os denunciam o que o SPI estava fazendo com os indígenas, que estavam basicamente escravizando os indígenas na coleta da borracha. E aí há uma grande apreensão de mercadorias que o SPI deveria dar para os indígenas, porque ele tinha financiamento do Estado para isso, e ele negociava isso com os indígenas em troca de borracha, e extraía essa borracha e vendia isso para fora da Amazônia. Isso aqui é um ajudante do Manduca indicando à polícia, o exército, um paradeiro errado dele. A gente não fica sabendo ainda o que acontece na história. Aqui a gente tem um outro episódio interessante que dá para ver essa questão narrativa de novo dentro do quadro, né? Então, você tem esse sujeito aqui à esquerda de camisa vermelha. Na verdade, ele deu o primeiro tiro no dono da maloca, o que levou à revolta dos outros indígenas que estão com essas bordunas na mão, e a um tiro que ele toma de um companheiro de viagem dele, que era cunhado desse dono dessa maloca. E aí, algumas vezes nessa história tem alguns episódios assim, muito violentos, mas que não estão relacionados exatamente ao militar, ou ao patrão, ou ao missionário. São episódios que marcaram a história da região, mas que eles são um pouco isolados. Assim. Esse aqui é uma continuidade daquele episódio. Isso aqui é um início da história do garimpo, que a história do garimpo é muito violenta, tem sempre muitos tiroteios e etc. Assim, e muita disputa. Uma pessoa é resgatada da região. Isso aqui é praticamente uma piada também sobre troca de mercadorias com os regatões. E aí vem a segunda série, que ele mandou quando eu já estava aqui na Alemanha, e ele acabou o trabalho em fevereiro deste ano, né? E aí tem um episódio. Oi. E aí, para essa série, vocês não conseguiram, então, colher essas descrições, é isso? Não, aí o que aconteceu? Ele escreveu um caderno. Ele fazia muito assim, como ele trabalhava há muito tempo nisso, muito antes de registros de áudio, etc., ele tinha o costume de mandar no verso das pinturas a história. E para alguns pesquisadores, ele fazia um caderno.
Quando a gente não conseguiu gravar, quando a gente viu que a gente não ia conseguir gravar com ele, a gente falou, gente, esses quadros são narrativos. Realmente, assim, a gente não vai ter como entender o que é tudo. Eles são narrados, né? Não são narrativos, mas eles são narrados. E a gente ficou muito feliz de ver que ele tinha deixado esse caderno pronto. Eu acho que eu consigo mostrar aqui no como Eu a vi que tela você está chegou a me mostrar, mas seria legal realmente mostrar para ver como que ele... como a tela está compartilhada, eu acho que é só trazer Também para pode cá ser e vocês vão depois, se ver. você quiser, mas vamos seguir com a sequência de obras dele, que eu acho que tem essa continuidade também. Essa é a segunda série. Ele fez quanto tempo depois? Foi, Rapidamente, Diego, você vê aqui o caderno aparecendo? tá na imagem ainda para mim. Sim. Ele fez um caderno e foi anotando as histórias, notas explicativas. E aí a gente trabalhou, e acabou que a gente então, para essa segunda série, a gente conseguiu essas informações assim. Havia alguns temas que a gente sabia que ele ia desenvolver, como esse aí, por exemplo, que é um episódio famoso da história do Rio Negro, que é a profanação das flautas de Jurupari. As mulheres tendo Essa, acesso, né? que é quando ele fala monfortianos. A história que eu conheço são os dominicanos. Eles profanam máscaras e flautas de Jurupari numa missa dominical e são expulsos à porrada de uma aldeia, porque aquilo não poderia ser visto por pessoas não iniciadas, né? Uhum. Bom, aí uma das coisas que a gente pediu para ele foi para ele comentar uma história que é da aquisição de um trocano, que é esse grande tambor cerimonial aqui pelo Museu Etnológico de Berlim, porque ele conhecia a história do Koch Grumber, Dr. Teodoro, como eles diziam. E aí ele faz esse cara na rede, que é o Dr. Teodoro, e o Dr. Teodoro consegue levar o trocano para a Alemanha. Ele retoma na segunda série a história da missão, mostrando melhor a construção da missão, como que ficou o colégio missionário depois, e entrando também num assunto mais polêmico, que era as punições que os padres faziam aos indígenas. Então ele vai retratar os indígenas, as crianças tomando palmada, chutes, enfim, um pouco dessa violência que estava institucionalizada ali por meio do ensino. Você está vendo o quadro, né, Diego, da missão, Sim. correto? Tá. Uhum. Aí ele vai voltar no tema da prisão do Manduca, que finalmente foi localizado pelos militares, foi levado, vendado para um lugar, porque ele conhecia a região toda, né? Ele tinha esse personagem que nunca poderia ser solto, mas parece que ele foi levado a um lugar que, no fim das contas, ele nunca tinha estado e parece que ele morreu por lá. Essa sequência aqui é muito interessante, porque ele vai entrar numa longa. Eu vou fechando, porque a gente já está chegando no final do horário, mas ele vai entrar numa longa sequência sobre o garimpo, e eu vou abordar só esses dois primeiros quadros, porque eles são muito interessantes. Enquanto um pajé está se preparando para um enfrentamento com os brancos através de um benzimento, e ele no benzimento ele fica sabendo da ameaça que os brancos, os garimpeiros vão fazer aos indígenas. Os indígenas estão atirando em limões jogados para o alto, como forma de demonstrar a sua capacidade de alvo, né, de acertar o alvo. E aí ele vai ter um assédio muito grande a essa região nos anos 80, que, com a descoberta de ouro na Serra do Traíra, que fica dentro do atual território tucano. Isso vai levar um afluxo enorme de gente para a região, como acontece em inúmeras outras terras indígenas, pelo mesmo motivo. Vai acirrar os conflitos entre indígenas, não indígenas, e vai levar a entrada de empresas como a Paranapanema, no caso do Rio Negro. Interessantemente, essa história vai levar à politização dos indígenas e ao movimento que vai se desdobrar cerca de 10 anos depois na luta pela demarcação das terras do Rio Negro. Então,
essa invasão toda vai gerar um movimento que vai acabar tendo um saldo positivo. Em 96, as terras indígenas do Rio Negro vão ser demarcadas, ainda nesse movimento pós-abertura, que foi muito importante para uma conquista territorial indígena que hoje atinge cerca de 14% dos territórios, do território nacional. Então, aqui a gente vê de novo toda essa questão da narrativa, diversos acontecimentos rolando na imagem, planos, enfim. Eu vou passar mais rapidamente, e pessoas mortas, e a história vai ficando tensa, as cores vão ficando tensas também, elas vão ficando um pouco mais sobrenaturais, assim, nessa parte do trabalho. Aqui são soldados aqui os soldados são rendidos por os invasores, e aí eles pegam as roupas dos soldados e esses invasores saem assaltando a região, vestidos de soldados. Aqui é um cara que chamava Mineirinho, garimpeiro. Enfim, eles roubam os barcos e rancho e sequestram pessoas. Então, aqui tem um detalhe muito grande, imagino, porque isso aqui é o tempo de vida madura do Lano. Então, ele sabe entrar nessa história com muito detalhe, e ele fez questão de fazer isso. O Rio cinza, né? Nessa última imagem aí que você passou, o Rio cinza, né? O Rio já está cinza. Realmente incrível. Essa saturação e transformação das cores é muito, muito perceptível, muito interessante. Como que ele vai jogando com isso, né? Para fazer eu acho, para criar a sensação dramática dentro da linguagem que ele tem, né? Então, isso é um ponto que eu acho que merece uma análise mais profunda ainda, assim. A mesma coisa também, como que ele mantém a unidade entre os lugares. Então, o chão amarelo, depois você vai voltar e vai ter o chão amarelo de novo em outro lugar. Aqui, enfim. Aqui tem uma coisa muito interessante nessa pintura também. Quando um dos caras que estava sequestrando os indígenas, ele, não sei por qual motivo, ele volta para dizer, olha só, se vocês não fugirem, eles vão matar todos vocês. E é muito interessante o tamanho do camarada em relação aos indígenas, né? A dimensão que ele tem é 3 vezes maior, e é quase como se você tivesse... ao mesmo tempo que você tem a visão do todo, que é essa sequência de pessoas que estão ali sequestradas, você vê esse cara que está falando para eles fugirem, meio que da perspectiva de cada um deles, por isso ele é tão grande, ele tá quase sendo visto de baixo. Então você tem um choque de duas perspectivas ali nesse quadro, né? O nosso plano geral do narrador, mas você também vê do plano do personagem que está virado de costas e vendo aquele cara de baixo para cima. Então, são esses recursos que ele vai usando no trabalho dele. E esses dois planos, não sei se eu estou falando besteira, mas esses dois planos, no próprio corpo dessa pessoa grande, observada, está presente também, né? Como se essa desproporcionalidade da cabeça, justamente a cabeça maior do que a proporção deveria ser, é como se ela fosse olhada de baixo e o corpo, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo personagem na imagem, ele tem no seu corpo essas duas perspectivas, né? Em duas partes, a cabeça e o resto, de alguma forma, destacando isso. Incrível, incrível, sabe? De verdade. O tamanho da cabeça também sugere... Tudo que muda de proporção sugere um movimento a mais, né? Então, tem essa coisa... A cabeça está invadindo, né, o campo de visão, assim, de certa forma. Então, é bastante artificioso, vamos dizer assim, né? É bem interessante o modo como ele trabalha isso. Aí são diversos episódios. Aqui também, de novo, olha como é que ele dá ação, né, ao nado do sujeito que vai pegar a canoa na aldeia lá atrás, né? O rio está torto e aquela coisa, tem uma cachoeira ainda por ali, o cara vai tá nadando. Então, assim, tem aqui de novo a questão dos planos. Enfim, teria muito a comentar. Ainda vamos passar pela FUNAI, a questão dos documentos, o que a FUNAI entra.
Esse é o último diretor do SPI, que já tinha um hidroavião que levava borracha para fora, enfim. E aí uma coisa que eu pedi para o Lana fazer foi fazer um retrato da Berta Ribeiro, que foi uma amiga dele. Isso aqui é uma encomenda mesmo, assim, que a Berta Ribeiro é uma antropóloga cujo trabalho foi fundamental para o estudo da arte, do artesanato, da cultura material indígena. Então, eu queria também fazer essa homenagem a ela, de certa forma, porque ela foi essa pessoa que projetou o Lana também nos anos 80, ajudou a projetá-lo. Além do padre Casimiro Beckza, que também, verdade seja dita, também foi um grande incentivador do Lana. E ele falou que ia fazer também um quadro sobre o incêndio do Museu Nacional, que acabou sendo esse quadro aqui, que não tem nada de Museu Nacional, mas eu acho que ainda assim interessante, que é quase como se o incêndio estivesse ocorrendo, estivesse sendo visto a partir da UERJ, da Zona Norte ali, né? Mas eu imagino que o Lana não tinha uma imagem mental do Museu Nacional na cabeça dele, então ele fez a partir de uma imagem da cidade, essa coisa dos grandes prédios e tal, né? Do volume de janelas, etc. Vou acabar por aqui, porque a gente vai. Senão a gente vai estourar o tempo, a gente nem Sim. deixou muito aberto para perguntas, mas queria dizer que, para mim, é muito satisfatório, me causa muita satisfação fazer essa apresentação, porque isso é uma homenagem viva, né? E uma homenagem ao Lana, que busca trazer uma memória positiva da participação dele aqui com a gente na história e no indigenismo, e como protagonista, né, do movimento indígena e da história indígena do Rio Negro. E mais do que lamentar, inevitavelmente, como lamentamos a morte dele, eu acho que é bom a gente também celebrar a vida dele e o grande comprometimento e conhecimento que ele transpassa pelo trabalho dele, e dizer que a gente tem um plano de publicar isso, a gente tem um plano de continuar essa pesquisa, que vai ser feita a partir das imagens com pessoas da geração dele. Então, a gente vai atrás de outros detalhes dessa história, a gente vai fazer uma exposição. Então, a gente está pensando em chamar artistas indígenas também para interferir nesses quadros de forma virtual e criar outras paisagens e outras narrativas e criar um trabalho multimídia a partir dessas paisagens também. Então, a gente está criando todo um contexto aqui para poder deixar o trabalho do Lana cada vez mais vivo e mais conhecido, né? E também para levantar justamente um tema que é super importante, que está sendo super comentado hoje aqui na Europa, mas em muitos lugares, né, também no Brasil, também nos Estados Unidos, a questão da decolonização, da descolonização necessária, não só dos espaços museais, mas das atitudes e mentes e de todos os outros ciclos, sobretudo, eu diria, na minha opinião, sobretudo os meios econômicos e os modos de produção, né, precisam ser descolonizados. Então, a gente está trazendo essa pauta da história dos brancos, que não é a história mais bonita que se poderia contar no Rio Negro, também para colocar em cena esse problema importante, que é a invasão da América, a apropriação das coisas, a escravização das pessoas, né, a destruição das culturas, né, a tentativa de destruição das culturas e a resistência indígena. Sim, Tiago, eu queria te agradecer muitíssimo por essa participação, por trazer o trabalho, né, tão grandioso do Feliciano Lana para esse evento. Assim, é fantástico, é impressionante isso que ele produziu e que vocês puderam também colaborar de alguma maneira, né? Era um processo colaborativo de produção colaborativa, né, a partir de uma demanda de vocês também. Então, eu queria te perguntar sobre isso, qual o interesse
você vê, assim, como você vê justamente o interesse do Museu Etnológico de Berlim por esse trabalho, por essa discussão da descolonização. Eu acho que isso é um ponto que é incontornável mesmo, né? Assim, é uma atenção para como, não só nisso que a gente entende mais diretamente como arte, né? Mas a expressividade indígena, as formas de rituais também, a gente sabe quanto todas essas formas expressivas indígenas, elas guardam uma memória é, é, muito presente, né, da colonização e da colonialidade que se atualiza, né, ou seja, mostrando claramente que, na verdade, esse assunto não está resolvido, essa que é a questão. Né? Essas estruturas de dominação, exploração, que agora foram financiarizadas, né? E não falam mais só de um poder disciplinar, né, da igreja, mas falam também dos poderes que estão difusos, né, e que nos atingem de vários lados através de políticas de Estado, de políticas de governo que se baseiam em racismo, em etnicidade, para servir à acumulação e à circulação do capital. Né? Então, essas memórias disso não só falam de um processo passado, falam de um processo que está se reproduzindo o tempo todo na experiência indígena, né? E essas pessoas estão o tempo todo comunicando isso internamente, em situações rituais, e eu acho que a arte tem... na outra live a gente estava comentando, os Kayapó desde os anos 80 utilizando o vídeo, né? Também os povos indígenas brasileiros, de uma maneira geral, têm se servido de forma bastante interessante do vídeo já há algumas décadas. Então, fico feliz de ver que a arte pode ser também, além de um lugar muitas vezes elitista, né? De, de vendas de grandes trabalhos, a grandes cifras e o mercado da arte, né? Além do mercado da arte, existe também essa possibilidade da arte como no contato com esses povos, um contato que não seja explorador, justamente, mas que não venha atualizar essa exploração, mas que sirva justamente para falar dela, para criar um outro ponto de vista para essa história. Né? É incrível, é fantástico que a história dos brancos possa ser contada na paisagem do Rio Negro. Assim, eu acho que isso já desloca muita coisa, né? Já desloca muita coisa. E é um trabalho monumental, imagina, são 2 séries com um total de 80 quadros e que, assim, acho que é uma pesquisa que honra para vocês ter podido produzir, trabalhar com o Feliciano para produzir esse material antes da morte dele. Eu acho que ele deixa, né? Então, além dessa questão sobre o interesse do Museu Etnológico, eu queria te perguntar também sobre isso, a questão da projeção, né? Que eu acho que é um super tema indígena. Né? Você estudou história e a relação disso com mitologia, você comentou aquele quadro em que a mãe chega para uma geração futura, né, para as crianças que estão de costas, mostrando então, o papel dessa reflexão indígena geracional, né, de troca geracional, sobre uma experiência compartilhada que precisa ser comunicada intergeracionalmente, justamente, de vulnerabilização, de violência, né? Assim, que loucura ver que, né, existe toda um preparo e uma sofisticação indígena de transmitir conhecimento geracionalmente e, inclusive, colocando como componente desse conhecimento que se transmite sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade indígena, sobre a sociedade nacional, esse aspecto da violência, né? Também ali, também presente como grande questão a ser comunicada, né? Assim, entre os Kuna, no Panamá, onde eu trabalhei, eles fazem todo ano um teatro que repete os eventos sangrentos de revolução dos Kuna contra a polícia panamenha, ou seja, existem... E a arte, mais uma vez, né? As expressões estéticas servindo como suporte e como contexto, né? Ocasião que pode ser comparada com ritual, né? De memória, ocasião de comunicação, né? Entre gerações sobre a experiência violenta, né? Da colonização como evento do passado e da colonialidade como essas estruturas que se reproduzem o tempo todo e que nunca deixaram de se reproduzir. Então, eu queria te perguntar então só sobre isso, a questão do Museu Etnológico, como você vê esse interesse na Europa pela arte indígena e também o crescimento da arte indígena contemporânea hoje, e essa questão de projeção e de comunicação intergeracional, a relação disso com a história e a arte.
se você gostaria, por acaso, de comentar alguma coisa sobre isso a partir da experiência que você teve também com ele. E te parabenizar muito por esse trabalho. Espero que vocês continuem tendo fôlego e capacidade, né, de energia de trabalho e possibilidade institucional para manter essa pesquisa, que é importantíssima, que revela o olhar de uma pessoa assim, cuja formulação sobre o mundo é extremamente necessária hoje, né? Extremamente necessária no momento em que a gente precisa aprender, ouvir com pessoas que vêm de tradições que souberam, foram capazes de desenvolver relações mais colaborativas e éticas com o mundo, com o planeta, com os outros. Então, uma preciosidade, realmente, isso que o Feliciano deixou antes da sua morte, uma morte extremamente generosa, que vai deixando assim uma história enorme, né? Uma história enorme, né? Nessa quantidade de quadros, com as descrições, com a pesquisa que se pode fazer a partir disso, com a rede de pessoas que viveu essa mesma história, que pode, enfim, o que isso pode significar, o que isso já significa em termos de registro, e que isso pode significar com o incentivo, né, de pesquisa que vocês podem hoje manter em relação desse material tão valioso, né? Importante destacar isso no momento justamente em que o Museu Nacional pegou fogo, em que se perdeu tanta coisa sobre enfim, sobre a história brasileira e a história dos povos indígenas no Brasil também. Obrigado, Diego. Nossa, é uma felicidade muito grande mesmo ter feito esse trabalho, ter tido a oportunidade de colaborar realmente com o Lana nesse momento final da vida dele. E, bom, assim, tentando responder suas perguntas, são um pouco amplas, né? A questão da apreensão da arte indígena, da cultura material, enfim, dos objetos indígenas aqui na Europa, assim, é muito forte o debate. Atualmente, a gente está vivendo um debate sobre descolonização de museus muito forte aqui. Surpreende para quem chegou do Brasil, porque, num certo sentido, a gente passou por um período no Brasil de desenvolvimento muito interessante dessas questões, da relação entre alguns museus e determinados povos indígenas. Você, como eu, trabalhou no Museu do Índio. A gente viu inúmeros projetos surgirem ali dentro de extrema colaboração com povos indígenas, que foram fazer exposições, coleções, filmes, oficinas ali dentro daquele espaço. Então, a gente tinha essa visão. Alguns outros museus, o Guild, o MAI, com projetos pontuais importantes também nessa área de colaboração, o Museu Nacional também com alguns projetos. Mas esse debate, na antropologia brasileira, ele está mais restrito a um debate que vem mais dos anos 80, entre se estudar o contato, se estudar os povos a partir deles mesmos, que fica marcado né, como um traço do campo etnológico nacional. Aqui, a questão da descolonização está vindo muito forte pelo lado do questionamento da ação europeia na África, sobretudo. Então, quando se fala em descolonização, os europeus ainda estão indo até o final do século XIX, porque eles estão lembrando mais do que aconteceu após a Conferência de Berlim, que partilhou a África entre as grandes potências da época. Mas não se vai até o tráfico de escravizados, enfim. Ainda não vejo a conversa indo tanto nessa direção, embora tenha surgido também isso. Mas nos museus etnográficos está muito focado na questão, o debate, eu vejo ele muito focado no que aconteceu na virada, na segunda metade do 19 em diante, assim, sobretudo na África. Mas, dito isso, eu acho que tem que se ressaltar pelo menos duas coisas, né? Você tem um grande museu francês, que é o Museu do Quai Branly, com uma coleção enorme de todo mundo, que reuniu as coleções do Museu do Louvre, as coleções do antigo Museu Colonial francês, e você tem agora, que foi uma iniciativa me ajuda, cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, e que resultou hoje num dos maiores
museus etnográficos da Europa, que tem uma abordagem basicamente de interpretar objetos indígenas como obras de artes primitivas, né? Então, o Museu do Quebranli é o lugar da arte primitiva, da arte primeira. Então, ele é encaixado dentro da... O museu encaixa os objetos indígenas dentro do mundo da história da arte ocidental, por esse recorte. Aqui na Alemanha, também tem uma predominância enorme dos historiadores da arte no mundo do museu, dos museus. O Humboldt Forum é uma instituição bastante dominada por esse campo profissional, mas a narrativa está em disputa, porque o museu esse museu está sendo criado mais tarde, no momento em que colaboração, participação, descolonização são todas palavras-chave e incontornáveis. Então, é impossível lidar com o museu etnográfico hoje sem passar por isso. Então, a gente está mais ou menos nesse contexto aqui. Quanto à segunda pergunta, um pouco sobre o futuro, né? E sobre o destino dessas coisas, desses trabalhos. Assim. Acho que a gente tem que lembrar uma coisa dolorosa e complicada, é que os povos indígenas no Brasil eles foram considerados, até 1989, como seres humanos de segunda classe. Né? Então, são pessoas que não eram consideradas inteiramente humanas, elas não tinham direitos civis, elas não tinham o direito de participar na vida civil do país de forma não tutelada, elas não tinham direito a tomar decisões por si próprias. Né? E isso só se reverte numa história que tem 530 anos hoje, isso só se reverte há 31 anos atrás. Então, os 499 anos anteriores à Constituição de 1989 são escandalosamente coloniais no Brasil. Você tem a forma. Se você pegar coleções etnográficas, todos os trabalhos que são feitos até esse período, você tem uma predominância enorme de coleções feitas lá atrás, né, nos primeiros momentos do período colonial, por meio de escambos e trocas de alianças que surgem entre os colonizadores e as populações locais. Depois você tem, no século XIX, um tempo muito longo de colecionamento que a gente chama atualmente agora de coleções bioculturais, né? Que são coleções de objetos e plantas e animais, tudo feito dentro de um sistema em que os indígenas eram guias escravizados dos viajantes, eles remavam nessas expedições, eles indicavam as coisas, e eles não receberam crédito nenhum sobre isso. Eles foram expropriados desse conhecimento, desse processo. Né? Curiosamente, no século XIX, se lia, né? Se institucionalizou uma leitura da Amazônia e dos indígenas pela noção de falta, de ausência. Né? Então, os indígenas não teriam o que os legisladores do século XIX chamavam de perfectibilidade, né? Que é a capacidade de alterar o mundo ao seu redor, enquanto os brancos, evidentemente, a teriam, e tanto a teriam que eles se apropriavam de tudo que eram dos indígenas. Né? Eu acho que essa visão não muda, basicamente, na história do Brasil até hoje. Acho que isso não... A antropologia que surge depois, a partir da virada do 19, no Brasil, ela tem uma característica muito engajada, e ela, inclusive na relação que ela tem com o romantismo alemão, que tem um papel importante na formação dessa antropologia, ela tem uma característica muito engajada, ela vai estar sempre lutando pelos direitos desses povos indígenas não serem assimilados, porque até 89 o que você tinha no Brasil era uma perspectiva extremamente assimilacionista, e a gente vê que ela não foi embora agora, por tudo que a gente está vendo nos jornais.
Então, a gente pode entender, eu acho que uma coisa que é importante para a gente saber, assim, duas coisas que eu acho que são importantes para o futuro. Uma é que a antropologia no Brasil não é a antropologia britânica, não é a antropologia francesa, não é uma antropologia que nasceu da administração colonial. Isso eu acho que é um tema super importante para ser falado, e não é à toa que é uma profissão perseguida atualmente no contexto que a gente vive no Brasil. Em segundo lugar, os antropólogos e arqueólogos vêm mostrando, por exemplo, hoje, que aquilo que a gente chama de floresta virgem, a Amazônia, né, é uma floresta cultural, é uma paisagem que foi criada ao longo de milhares de anos pelo manejo indígena, né? E muitos desses produtos que hoje formam inúmeros mercados internacionais fazem parte de plantas e outros recursos que foram domesticados pelas populações indígenas americanas ou mesoamericanas ou dos Andes. Então, assim, houve um momento em que a própria história dos museus está ligada a isso, a, a apropriação disso tudo foi justificada a partir de uma perspectiva de que não havia nada ali, não havia nada na Amazônia. Inclusive, aquelas pessoas nem eram pessoas, né? E eu acho que a antropologia vem mostrando, vem criando inúmeros argumentos para a gente enxergar quem eram essas pessoas e veio também abrindo espaço para que essas pessoas passassem a falar por si próprias também, né? Ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem uma presença enorme de indígenas nas universidades brasileiras, impensável há 30 anos atrás, impensável, completamente fora das melhores previsões. Acho que a gente tem que lutar para que isso siga existindo, e a gente tem que abrir mais espaço, né? Eu vejo o mundo dos museus ainda muito conservador aqui na Europa, nos Estados Unidos também, sobre isso. Eu vejo que há uma dificuldade muito grande de se institucionalizar a participação indígena como uma participação necessária, frequente e incontornável dentro dos acontecimentos, né? Dentro dos eventos, dentro das programações, né? E não é muito difícil, né? Assim, é uma questão orçamental que precisa ser compreendida, porque não custa tão caro quanto poderia se imaginar e custa muito mais barato do que outros investimentos que a gente vê sendo feitos, que são inacreditáveis. São bilhões de euros e dólares indo para construções de verdadeiros palácios, quando a gente poderia estar investindo uma fração desse dinheiro em pesquisa colaborativa, que a gente já estaria fazendo muita coisa. Então, é um pouco esse é o meu pensamento para o futuro. A gente tem que conseguir convencer que projetos como esse, com o Feliciano, são projetos fundamentais para a gente pensar na possibilidade de sobrevivência dos museus etnográficos, a gente pensar na relevância dessas instituições para o futuro. Certo, Tiago. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por ter encontrado um tempo nesse momento de tantos acontecimentos, né? Atividades que se sobrepõem. Enfim, seguimos na luta pela presença indígena em espaços de formação, de poder, de decisão. Queria dar um aviso em relação às mesas do Baforal, né? A gente convida vocês para continuar seguindo a programação do evento ao vivo essa semana, e os vídeos editados vão estar disponíveis no canal da faculdade a partir da semana que vem. No outro encontro a gente tinha falado que já poderia estar disponível talvez a partir de amanhã, mas queria corrigir essa informação, vai ser no começo da semana que vem. E convidar vocês também para a última atividade desse dia, que começa daqui a pouquinho, está marcada para as 18h30, e que a gente vai continuar discutindo esse tipo de questão. Muito obrigado. A gente vai passar, então, o textinho que encerra as sessões. Agradecer a todo mundo que estava presente aqui com a gente. Obrigado e bom dia para todos.